E eu quero falar um pouquinho da repercussão internacional, porque vários países, né, e a imprensa internacional repercutiu essas explosões por aqui. Que fim de ano, né, no Brasil, hein, Luca Bassani? E porque a gente teve a explosão, a execução ali no aeroporto de Guarulhos. A gente teve recentemente no Rio de Janeiro aquela operação que resultou em tiroteio, um monte de gente deitada no meio da Avenida Brasil ali, gente atingida, pessoas mortas por conta disso. Aí agora tem esse homem que quis fazer um ataque ali ao Supremo Tribunal Federal, também morreu por causa da explosão. Justamente num momento em que a gente está para receber o G20, as principais economias do mundo. E isso, com certeza, está preocupando esses países, né, Luca? Bem-vindo. Está preocupando bastante, sim, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Como você bem colocou, a imprensa internacional repercutiu as explosões que aconteceram perto do STF, deixando claro que ainda investigações seguem em curso, mas que se tratava de um indivíduo que aparentemente é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ressaltaram também que, na visão de muitos brasileiros, o STF acaba sendo um entrave para as vozes conservadoras. Pelo menos foi isso que o New York Times publicou e também os jornais espanhóis como o El País. Outro fato que foi destacado por diversas publicações é a proximidade que esses eventos, e mais especificamente essa explosão de ontem, com o G20, que acontecerá logo mais na semana que vem na cidade do Rio de Janeiro. As 20 maiores economias serão então representadas, muitas delas com seus chefes de Estado, governo. No caso dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden estará aqui. Então, o presidente dos Estados Unidos, que sempre tem um grande aparato de segurança, se preocupa que algo semelhante poderia acontecer na cidade do Rio de Janeiro também, como também os presidentes da França, Emmanuel Macron, e tantos outros líderes europeus que olham com preocupação este evento e tendem a trazer mais seguranças ou ampliar esta comunicação no setor de inteligência com as autoridades brasileiras para garantir que nada parecido com isso possa acontecer durante aqueles eventos que têm como objetivo as discussões econômicas, discussões acerca da paz, principalmente no Oriente Médio e na Ucrânia, e não deveriam se preocupar com questões internas da segurança brasileira. Obviamente que nós vamos continuar acompanhando, mas infelizmente a repercussão é bastante negativa, e essa preocupação pode até mesmo de última hora afastar algum chefe de Estado ou governo importante para esta tão esperada reunião, conferência do G20 que acontecerá logo mais no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Ótimo trabalho para você. Agora, 4h35, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos e a gente tem bastante coisa para analisar. Vamos fechando aqui a nossa câmera e já colocando todos os nossos comentaristas aqui em jogo para que a gente possa trazer as várias camadas e de que maneira olhar com opinião crítica para tudo isso que está ao redor da morte do Francisco Vanderlei Luiz, que acionou essas bombas ali, esses artefatos em frente ao Supremo Tribunal Federal. O diretor da Polícia Federal, Zé Maria Trindade, Andrei Rodrigues, falou de algumas manifestações de pessoas que conviviam, né, com o Francisco Vanderlei. A ex-esposa disse que o alvo do ataque dele seria o ministro Alexandre de Moraes. O irmão dele disse que a mobilização não seria por problemas familiares, mas sim por contaminação política, por contaminação do discurso de ódio com o qual Francisco Vanderlei teve contato nos últimos anos diante da polarização aqui no país. E que preocupação, que bastidor de preocupação que você vê para os poderes, né? Porque a gente está falando de um ataque que não atingiu nenhuma pessoa a não ser aquele que o executou, que é o Francisco Vanderlei, mas que em outra situação poderia ter provocado algo muito mais sério, crítico e grave diante da movimentação que a própria Janaína Camelo contou que havia ali no Supremo Tribunal Federal. Bem-vindo, Zé. Muito obrigado. Olha, houve uma virada de chave, e muito importante, em vários setores. Esse atentado é considerado o mais grave, e mais grave até do que os atos do dia 8 de janeiro, para se ter uma ideia, né? É um planejamento que indica um perigo. O Bruno relatou aí uma mudança no Congresso Nacional que eleva o grau de segurança, né? Proibir ali a entrada pela chapelaria, olha, isso é tradicional no Congresso Nacional. E é verdade, a equipe de segurança levou aos presidentes da Câmara e Senado, porque é uma área comum, né? É preciso tomar uma providência, e eu fiquei sabendo que a engenharia da Câmara já está avaliando uma nova maneira de se chegar ao Congresso Nacional. Para você ter uma ideia,
A segurança encarece muito, encarece tudo, né? E o Congresso, que já gasta 14 bilhões de reais por ano, vai gastar muito mais diante da segurança. No Palácio do Planalto, a segurança já está total. Aquele fosso de água ali, ele foi aberto e houve uma disputa muito grande com o grupo, com a família ali de Oscar Niemeyer, que não queria nenhum fosso, nenhuma cerca em frente ao Congresso Nacional, ao Supremo. É por isso que não existe uma cerca permanente. São cercas temporárias que ficam anos e anos, mas não se pode, porque é uma área tombada pelo patrimônio histórico mundial. Então não pode construir um muro ou algo parecido. Então tudo, uma grade ali tem que consultar a Fundação Oscar Niemeyer, é muito complicado. IFAM e assim por diante. Mas o palácio já está protegido. Uma vez colocaram um ônibus dentro do palácio. Foi uma dificuldade danada para tirar esse ônibus ali, uma história muito comprida, para tirar o ônibus lá de dentro, porque ele encaixou o teto do palácio, ele vai ficando mais baixo e o ônibus entrou e não tinha como sair. E era no governo Sarney, ele não estava lá no Palácio do Planalto. Então, a situação é a seguinte, vai dificultando, inclusive, para nós profissionais. Nós tínhamos acesso total a todas as áreas aqui, prédios, e cada vez mais vai ficando difícil. Mais credencial, mais dificuldade, selo aqui, selo ali. E é assim mesmo, a segurança, ela exige sacrifício pessoal. Fica mais caro. Eu fui aos Estados Unidos há um tempo atrás e fiquei impressionado com o grau de segurança que se tem nos Estados Unidos. E eu fiquei imaginando também o preço que se paga por aquela segurança. Então, é um ato inédito, um atentado assim, e isso provocou mudanças. Falei até agora nas mudanças no âmbito de segurança, mas na área política também há uma mudança. Conversei com 2 líderes que me disseram que fica mais difícil aprovar a anistia. O PL já sabia que era difícil aprovar a anistia e me disse, um dos líderes do PL, da cúpula do PL, de que o partido já estava pensando na possibilidade não de anistia, mas de redução da pena, ou seja, uma anistia parcial. E que agora fica difícil até isso. E no Supremo, a mudança foi total. O presidente, o decano, Alexandre de Moraes, que vai relatar esse inquérito, já que aconteceu lá no prédio do Supremo, né? Eles já ligaram com os atos do dia 8. Isso significa que vai recrudescer, né? Vai recrudescer essa ligação. Do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro me mandou aqui uma mensagem e fez publicação dizendo o seguinte, que não pode fazer essa ligação, que ele repudia a violência. Ele disse com todas as letras e falou que já passou a hora do Brasil voltar a discutir ideias, né, e ideais de uma maneira civilizada, e ele repudia toda a violência. Então, restam aqui debates jurídicos no Supremo e debates políticos no Congresso Nacional, o pessoal do PT e tal tentando responsabilizar o PL dizendo, olha, não tem nada com isso. E é verdade, o PL nunca insuflou e nem incentivou nada disso. Bom, o Zé Maria Trindade já colocou todas as cartas aqui na mesa e a gente pode analisá-las então em camadas. Vamos lá, Fábio Piperno, já que o Zé Maria Trindade mencionou a citação do presidente Jair Bolsonaro, que o Misael Mainetti também trouxe para a gente, o Jair Bolsonaro dizendo que seria um fato isolado de alguém que estava com sérios problemas mentais e falando em pacificação. Te parece crível essa fala do presidente? Veja, então eu vou deixar o que eu tenho para dizer sobre Alexandre de Moraes para o final. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não tem credenciais para falar em pacificação. Ele só vai ter esse tipo de argumento no dia em que ele contar para a nação, declarar para a nação, porque naquele período pós-eleição de 22 e antes do 8 de janeiro, em momento algum, ele escreveu sequer um tweet de 140 toques para pedir a desmobilização daqueles acampamentos, sendo que, em dezembro, aconteceram aquele quebra-quebra em Brasília, com muitos incêndios, com muita violência, e, no dia 24, a tentativa de explosão, né? O caminhão que tinha bombas lá para provocar uma explosão no aeroporto.
Nem diante daqueles episódios ele foi capaz de se manifestar. E nós, inclusive, Evandro, você e eu perguntamos isso aqui pro ex-vice-presidente Hamilton Mourão, general Mourão, sentado conosco aqui no Direto ao Ponto. Nós perguntamos para ele, falando, escuta, mas por que não foi ninguém próximo, não foi nenhum aliado próximo fazer essa sugestão para o presidente Bolsonaro? Ele falou, eu até que tentei, mas não consegui. Então, por enquanto, ele não tem credenciais para se manifestar em relação a isso. Alan Gani, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal falou também sobre uma possível ligação ou uma continuação do 8 de janeiro. Ou seja, ações que começaram lá atrás, que resultaram naquele quebra-quebra, naqueles ataques que foram feitos à sede dos três poderes e de pessoas que, desde então, podem planejar outros ataques diante da insatisfação com a política no país, com a maneira como atua o Supremo Tribunal Federal, uma continuação das mesmas pautas que levaram essas pessoas lá para a sede dos três poderes. Como é que você vê essa possibilidade que hoje preocupa os parlamentares que estão adotando agora estratégias e protocolos diferentes diante disso e que também ficou presente na fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal na manutenção das sessões de hoje? Primeiro, o ato é lamentável sob todos os aspectos, sob todas as circunstâncias, mas eu não vejo uma ligação concreta com o dia 8 de janeiro. Né? Se a gente colocar dentro de uma narrativa, aí sim existe essa ligação. Mas eu vejo que este ato lamentável é um ato isolado de um maluco que tentou atentar ali, matar, tirar vida aí dos ministros do Supremo. Isso é inadmissível. E você, Segre, como avalia? Quando a gente tem um ato disso, que todos somos contra, obviamente, a violência não deve ser utilizada em forma nenhuma, sobretudo para impor valores ou subjetivas questões ideológicas. Mas não temos nem como afirmar que tem um vínculo com alguém do dia 8, nem que não. Eu me animo a dizer que não, que esse cara é um doido. Inclusive, quando a gente observa o vídeo, nós vemos que uma pessoa que levava bombas para explodir algo ou atentar contra alguém, ele levava um guarda-chuva para não se molhar. Então, é muita incoerência, sinceramente, uma pessoa que vai disposto a morrer, levar um guarda-chuva para não se molhar. Mas essa situação deve ser investigada e aqui vem uma reflexão. Segundo vários portais, ele já tinha alertado nas suas redes sociais que tinham deixado entrar uma raposa porque ele visitou o Congresso, porque isso ia a concluir no dia 16, que obviamente não vai, porque ele perdeu a vida nesse atentado. Então, quando a gente avalia a superposição de coisas, está perfeito aumentar a segurança, logicamente, somos todos contra esse tipo de atitudes, mas não podemos aproveitar um tipo de atitude dessas para fomentar o que muitos estão questionando, esse discurso de ódio. Quando a gente coloca isso vinculado com outros episódios, em que, por exemplo, essa menção que o Piperno colocou... Mas isso são falas dos familiares dele, isso aí não são as pessoas que estão discutindo. Mas... São pessoas próximas do próprio Francisco Vanderlei que disseram. Mas eles não atribuíram ao 8 de janeiro, pelo que eu entendi. Atribuíram-se a um atentado contra o ministro, especificamente. Sim, mas eles disseram que toda essa situação foi provocada por causa de contaminação política e também de discurso de ódio. Isso é o que deve ser investigado e, logicamente, qualquer questão deve ser avaliada, sobretudo porque essa pessoa já não está, mas pode ter outras pessoas que estejam na mesma linha. Agora, uma reflexão final, Evandro. Aquele atentado que não prosperou, ainda bem, dos explosivos no aeroporto de Brasília, teve uma pena inicial de 6 anos e depois uma de 9 anos. Uma pessoa que queria explodir com um caminhão parte do aeroporto. E muitas pessoas que não estão com nenhum problema assim questionável de armas têm uma pena maior por ter participado do dia 8. Então, isso me parece que seria muito bom para começar a pacificar. Fábio Piperno, a gente está falando também de atuações dos ministros e da preocupação dos ministros com esse ataque. E justamente a partir da fala da ex-mulher de Francisco Vanderlei, que veio à tona a partir da menção do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que a movimentação seria provocada justamente para atacar o ministro Alexandre de Moraes, que foi um ministro que teve um protagonismo muito grande nessa atuação toda diante dos inquéritos que ele conduziu e que ele ainda conduz. Aliás, isso também deve entrar no inquérito dos atos antidemocráticos que estão sob o cuidado agora e
ainda do ministro Alexandre de Moraes. O ministro já fala que as explosões não são atos isolados, ou seja, fazendo conexões com 8 de janeiro e outras ações que acompanhamos aqui no país. Como é que você vê o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes e todos os desdobramentos que devam acontecer a partir de agora com a morte do Francisco Vanderlei? O terrorista Francisco Vanderlei, ele foi um frequentador dos acampamentos que se formaram após o segundo turno de 2022. Ele frequentava os acampamentos lá de Santa Catarina. Mas eu classifico o ministro Alexandre de Moraes como o maior brasileiro dessa década. Alexandre de Moraes tem sido, sim, uma importante blindagem ao Estado Democrático de Direito, a despeito de tiros, bombas, atentados do 8 de janeiro, tudo isso. E ele tem se mostrado, em todos esses momentos, absolutamente intransigente em relação à defesa do Estado Democrático. Ele pode sofrer, talvez até mereça uma crítica aqui ou colar, uma crítica ou outra no varejo, mas ele tem sido, sim, o principal lastro de defesa da nossa Constituição. Inclusive, ele tem sido mais importante que todos os políticos. Não que todos os políticos estejam comprometidos com a tentativa de ruptura disso, de ruptura institucional. Não se trata disso. Mas ninguém foi tão intransigente e mesmo severo na defesa do Estado de Direito quanto ele. Então é natural que ele seja alvo, infelizmente, né? E é importante, sim, que ele se defenda muito bem, até porque, repito, o Brasil já foi, enfim, os vários poderes já foram alvos de tentativa. No 12 de dezembro de 22, quando se tentou impedir a diplomação do presidente Lula, na tentativa de explosão do aeroporto do Distrito Federal, agora em mais esse atentado. Ou seja, essa série de coisas não são ações de lobos solitários, mas sim de uma alcateia contra o Estado Democrático de Direito.